Tudo na paz? Amém. Eu queria hoje compartilhar uma mensagem. Escutei ela quando eu voltei para Jesus, há uns anos atrás. Abra a tua Bíblia no Evangelho de Mateus, capítulo 7. Mateus 7, 16, todo mundo achou? A palavra de Deus diz assim: pelos seus frutos os conhecereis. Colhem-se porventura uvas dos espinheiros ou figos dos abrolhos? Assim toda árvore boa produz bons frutos, porém a árvore má produz frutos maus. Não pode a árvore boa produzir frutos maus, nem a árvore má produzir frutos bons. Toda árvore que não produz bom fruto é cortada e lançada ao fogo. Assim, pois, pelos seus frutos os conhecereis. Nem todo que me diz, Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Muitos naquele dia hão de dizer, Senhor, Senhor, porventura não temos nós profetizado em teu nome, e em teu nome não expelimos demônios, e em teu nome não fizemos muitos milagres? Então lhes direi explicitamente, nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, os que praticais a iniquidade. Todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. E caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa que não caiu, porque fora edificada sobre a rocha. Amém? A palavra de Deus aqui está dizendo acerca de dois tipos de frutos. Dois tipos de frutos, árvore boa que só produz fruto bom e árvore má que só produz fruto mau. Amém? É interessante saber que com Deus também sempre há duas opções. Sempre há o bom ou o mal. Sempre há aquilo que vem com bênção e sempre vem aquilo que vem com maldição. Deuteronômio 11, de 26 a 28 diz acerca dessa escolha: eis que hoje eu ponho diante de vós a bênção e a maldição. A bênção quando cumprirdes os mandamentos do Senhor vosso Deus, que hoje vos mando. Porém, a maldição, se não cumprirdes os mandamentos do Senhor vosso Deus, e vos desviares do caminho que hoje vos ordeno, para seguirdes outros deuses que não conhecestes. Amém? A Bíblia também relata acerca de caminho estreito, caminho largo. No próprio livro de Mateus, se você voltar um pouquinho, versículo 13 e 14, você vai ver isso sendo relatado. Entrai pela porta estreita, porque larga é a porta. O quê? Entrai pela porta estreita, porque larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz à perdição. E muitos são os que entram por ela. E porque estreita é a porta e apertado o caminho que leva à vida, e poucos há que a encontram. Amém? Sempre em Deus há duas opções. Sempre em Deus há o caminho da bênção ou o caminho da maldição. Vocês se lembram que há poucos dias atrás eu falei acerca da história de Abraão e Ló? Houve a escolha ali, houve as duas escolhas, ou seguir aquilo que Deus direcionava, ou ir contrário àquilo que Deus direcionava. Sempre há dois caminhos a seguir. Amém? Sempre há essa possibilidade. Sempre em Deus eu posso estar na bênção ou na maldição. Não há outro caminho, não há coluna do meio. Há sempre uma opção a seguir. Ou um caminho ou outro caminho. Então, se Deus te trouxe esta noite aqui, foi justamente para que você compreenda acerca disso, para que você entenda e para que você pense em qual árvore é que eu estou vivendo. Porque senão não teria sentido o título dessa mensagem, acerca de duas árvores que estavam no jardim. O jardim que todos vocês sabem, se você não sabe, eu vou falar novamente. Era o lugar perfeito que Deus criou para o homem. Era os céus na terra. E o homem jogou fora. O homem fez a sua escolha. O homem foi para um caminho, o caminho da maldição.
Amém? Então pergunta para o teu irmão aí que está ao teu lado, em que tipo de árvore? Com essa timidez, você não vai entrar na palavra nunca. Em que tipo de árvore você está vivendo? Você vai entender isso nessa noite, amém? O padrão da criação sempre foi duas opções, duas escolhas. Sempre houve essa opção dada por Deus aos homens. E Deus dá a opção, ainda que a escolha seja errada, Deus dá a opção de mudar de árvore, de trocar a árvore. Deus dá essa escolha, Deus dá essa opção. Amém? Eu sei que ninguém está dizendo amém porque não entendeu nada. Então vamos comigo para Gênesis 2. Versículo 9. E o Senhor Deus fez brotar da terra toda a árvore agradável à vista, a boa para a comida, e a árvore da vida no meio do jardim, e a árvore do conhecimento do bem e do mal. Amém? Nós vemos aqui a Bíblia relatando acerca de várias árvores que Deus havia preparado para o alimento, para o sustento do homem. A provisão divina. Mas ele ressalta duas árvores que são as principais. Duas árvores, a árvore da vida e a árvore do conhecimento do bem e do mal. Amém? Vai guardando. Duas árvores haviam no jardim. Fala de uma árvore que oferecia ao homem o conhecimento. Oferecia ao homem o conhecimento do bem e do mal, e também a árvore da vida. Amém? Árvores especiais, vemos isso sendo relatado no Gênesis. Árvores especiais. Inclusive havia até uma ordenança para uma dessas árvores. Gênesis 2, versículo 16, vamos comigo lá. 16 e 17 diz assim: E ordenou o Senhor Deus ao homem, aqui vem a ordenança, dizendo, de toda árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, dela não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Amém? Você comeria? Há uma ordenança. Há uma ordenança boa para o conhecimento do bem e do mal. Mas há uma ordenança de Deus: se comer dessa árvore, certamente morrerás. Ele está dizendo, se você comer, vai morrer. Você vai entender nessa noite como a Bíblia tem ligação do começo ao fim entre ela mesma. Você vai começar a entender como Deus, ele se manifesta de Gênesis a Apocalipse através da sua vontade de agradar e de atrair a humanidade em sua direção. Deus proíbe, em primeiro lugar, o contato com aquela primeira árvore, conhecida como comeu, morreu. Já foi em algum restaurante assim? Que você olha para a porta e você diz: meu Pai. Já entra pedindo perdão pelos seus pecados, já entra dizendo: Senhor, entrega o meu espírito a Ti. Se tiver qualquer tipo de problema estomacal, qualquer tipo, eu estou em paz com o Senhor. Amém? Comeu, morreu. Era isso que acontecia com essa árvore. E você conhece a história. Eva vai e come justamente da árvore, prova da árvore justamente que Deus havia proibido. Ela vai em direção à árvore errada e não só come, como ela vai e entrega ao marido. Ou seja, eu não vou nessa sozinho, você vai comigo. Se é para morrer, vamos junto. Jesus. O NV fala muito sobre isso, né? Sobre a projeção.
É a mulher que tu me deste, Senhor. Não fui eu que comi. Ah, Jesus. E a mulher ainda diz, foi a serpente que tu criastes. Não fui eu que belisquei o fruto. Só que a partir do momento em que o homem prova daquela árvore, ele contamina a raiz. Árvore do conhecimento do bem e do mal. A partir do momento que ele toca, que ele deseja viver sobre o conhecimento do bem e do mal, ele contamina aquela raiz. Amém? Ele suja aquela raiz. E o que essa palavra tem a ver comigo, pastor? Desculpa, mas eu não consegui entrar ainda na mensagem. Não consegui entender o que é que você está querendo me dizer. O que é que a palavra do Senhor quer falar comigo nessa noite. Nessa noite Deus quer propor para nós um desafio. Quem gosta de desafios? Meu Deus, que igreja medrosa. Pelo amor do meu Pai eterno que está nos céus, assentado no trono de poder, glória e majestade. O desafio faz com que você saia do teu conformismo, que você saia da tua zona de conforto. Os desafios te levam a evoluir, a ser alguém mais maduro. Amém? Quem gosta de desafio? Oh, igreja abençoada, Senhor. Oh, aleluia. Glória a Deus. Imagine então que essa árvore que havia recebido uma ordenança, ela oferecia 2 frutos. Fruto do bem e fruto do mal. Quantas árvores? Uma árvore que oferecia o fruto do bem e do mal. Uma árvore, uma raiz. Ou seja, a mesma raiz alimentava uma árvore que oferecia produto bom e produto ruim. Amém? Estamos juntos? Uma só árvore, uma só raiz, 2 frutos. Fruto bom, fruto ruim, fruto mau. E o que é que eu quero dizer com isso? Será que você nunca conheceu alguém que diz, ele é bonzinho demais. Ele só não tem Deus, mas ele é bonzinho. Alguém já conheceu alguém assim? Ele é muito bonzinho. Ele só não tem Deus. Mas ele é tão bonzinho. Ele faz o bem. Árvore do conhecimento do bem e do mal. Sai de uma mesma raiz. 2 frutos, um fruto bom e um fruto ruim, sai de uma mesma raiz. Se eu fico vivendo nessa raiz, eu não tenho acesso então a outra árvore. Eu não tenho acesso então à árvore da vida, a árvore da vida abundante. Eu não tenho acesso a ela. Então o nosso desafio nessa noite é sair da árvore cuja raiz foi contaminada pelo pecado do homem. Nós temos então essa possibilidade, nós temos esse desafio de sair então dessa árvore e ir para uma outra árvore, ir para uma outra opção, ir para uma outra escolha, a outra árvore que está à nossa disposição. Não adianta você dizer, mas eu faço bem, eu ajudo aos pobres, eu entrego cobertores pelas ruas, eu entrego alimentos, eu faço bem, eu sou bom, eu faço bem a tantos. Tudo bem, a Bíblia diz que a fé sem obra, ela é morta, realmente. A Bíblia diz isso, a fé sem obras, ela é morta, mas ela não diz que as obras validam a nossa fé. Amém? Ela não diz nada disso, amém? Glória a Deus, vamos exaltar o nome dEle. Ela não valida a nossa fé. Eu fiz tanto mal na minha vida, Deus nunca vai me perdoar. Deus nunca vai me perdoar. Entenda uma coisa, a salvação, ela não está atrelada à árvore do conhecimento do bem e do mal. Entenda isso.
Comece então a entrar nessa mensagem. A tua salvação não está atrelada a essa árvore, a qual Eva, desesperada, foi ao encontro, foi seduzida pelo conhecimento do bem e do mal. Foi uma árvore que fora trocada pelo homem. Todo homem que passou pela terra, ou passará pela terra, não pode ser salvo só pelo conhecimento do bem e pelo conhecimento do mal. Ele precisa ir além. O homem não pode se manter a isso. Não haverá salvação se você comer somente dessa árvore. Não haverá. Não adianta você pensar que as coisas boas vão justificar os seus erros. Não adianta você pensar, eu sou um pai de família, não deixo faltar nada na minha casa. Na minha casa a despensa está cheia, as contas estão todas em dias. Eu tenho direito de dar meus pulinhos de cerca. Eu tenho direito, eu sou bom. Rafa, eu sou bom, Rafa. Todos os meus filhos recebem tudo, estudam em melhores colégios. Eles têm tudo. Eu tenho direito a trair a minha esposa, eu tenho direito a sonegar também. Os meus custos são muito grandes, eu preciso sonegar imposto. São tantos, só que tudo aquilo que eu faço de bom anula os meus erros. É isso mesmo? É isso que a Bíblia me ampara? Jamais. A Bíblia, que pelo menos que eu tenho lido, jamais me deu esse amparo. Os teus acertos, as tuas atitudes boas não se sobressaem, não anulam aos teus erros. Melhor dizendo, não anulam aos seus erros. Não adianta você pensar que bondade ou maldade te ligam a Deus. Não adianta você pensar que apenas comer dessa árvore faz com que você tenha relacionamento com Deus. Se eu sou uma pessoa boazinha, Deus me ama. Se eu sou uma pessoa má, Deus não quer nada comigo. Deus quer que eu morra, que eu vá para o quinto dos infernos. Não é isso que a Bíblia diz, amém? Não é isso que a Bíblia diz. Olha o que a Bíblia diz. Se você estiver ainda em Gênesis 2, é só virar uma página. Você vai chegar em Gênesis 3 e você vai ver o que está escrito ali no versículo 22 em diante. Vamos lá. Gênesis 3, 22. Então disse o Senhor Deus: eis que o homem é como um de nós. Olha só o que Deus estava falando, sabendo o bem e o mal. Ora, para que não estenda a sua mão e tome também da árvore da vida e coma e viva eternamente. E havendo lançado fora o homem, pôs querubins ao oriente do jardim do Éden e uma espada inflamada que andava ao redor para guardar o caminho da árvore da vida. Amém? O Senhor Deus lançou fora do jardim do Éden, a fim de lavrar a terra de que fora tomado. E coloca então anjo ali para guardar o caminho. Repitam comigo: guardar o caminho. O meu desafio, o teu desafio é descobrir o caminho. O meu desafio, o teu desafio nesta noite é entender o caminho que me leva à árvore da vida. Amém? Esse é o nosso desafio, é isso que nós precisamos entender nessa noite. Eu preciso descobrir, eu preciso entender o caminho que me leva à vida eterna. Eu preciso entender isso, o que é que vai me conduzir até essa árvore, o que é que vai me levar. Não é por ser bonzinho, não é por ser mal, não tem nada a ver com isso. Essa raiz do conhecimento do bem e do mal não me leva a lugar nenhum. Amém? Não me leva a lugar nenhum. Eu preciso descobrir a vida. Eu preciso, você precisa, nós precisamos descobrir a vida. Porque se a primeira árvore representa a queda, a segunda árvore representa a restauração do homem, representa a vida eterna para o homem.
Enquanto uma representa a queda, representa o homem ser expulso do jardim, ser lançado fora dos planos de Deus para o homem, a segunda árvore representa a eternidade. Quem está comigo? Amém? A vida que há em Deus. Deus tem outra árvore para nos oferecer, amém? É isso que nós precisamos entrar nessa noite. Há pessoas que são extremamente boazinhas, são pessoas mais difíceis de serem evangelizadas. Você já percebeu isso? Eu sou boazinha, eu sou bonzinho. Você precisa de Jesus. Teu caráter é ruim, Rafa. Você precisa de Jesus. Eu sou bonzinho. Eu não preciso. Você conhece alguém assim? Eu sou bonzinho. Você é errado, você tem problema, você precisa de Jesus. Você precisa ir à igreja. Eu não. São as mais difíceis de se converter. Porque pelo fato delas fazerem boas ações, levam elas para a eternidade, levam elas para a salvação, segundo o conceito dessas pessoas que estão ligadas à árvore do conhecimento do bem e do mal. Conceito errado. Elas precisam entender, nós precisamos entender que existe uma árvore da vida. Amém? Precisamos então mudar de raiz nessa noite. Só que para que isso aconteça, nós temos um contra-ataque que vem na nossa direção. Nós temos um inimigo que insiste diariamente em querer nos acusar, insiste diariamente em querer nos lembrar. Estamos no ano de 2014, mas ele quer te lembrar o que você fez no ano de 2010, o que você fez no ano de 2005, o que você fez no ano de 2000. Ele quer te levar para trás, ele não quer que você avance, ele não quer que você entre na vida. Lembra quando você caiu, lembra quando você pecou, lembra quando você traiu, lembra quando você roubou, lembra? Só acusações, ele é campeão, ele é PhD em acusar o ser humano, porque se ele acusa o ser humano, se ele põe jugo, se ele põe peso com o ser humano, nós não conseguiremos então voar como águias com o Senhor, nós não conseguiremos voar em direção aos braços do nosso Pai, porque estaremos presos nas nossas acusações, presos ao passado. O nosso relacionamento com Deus não está baseado nisso. O nosso relacionamento com Deus não está amparado nisso. Nada que você faça mudará o conceito de Deus ao teu respeito. Nada, nada. Não adianta você começar de hoje até o último dia do ano fazendo boas ações. Isso é o mínimo que Deus espera de você. Porque se Cristo habita em você, você já parte de um princípio que a glória de Deus é que te move, não as trevas do abismo, amém? Você faz amor, você pratica boas ações, porque você está apenas anunciando Cristo, através da tua vida, através das suas atitudes, amém? Nada do que você fizer vai mudar a forma de Deus pensar ao teu respeito. Ele te ama incondicionalmente, nada vai mudar isso. Não é porque você é bonito, não é porque você faz atitudes demais. Deus te ama por aquilo que você é. Deus te ama desde o princípio. O seu amor é incondicional, amém? Ele nos ama incondicionalmente. Só que as nossas atitudes, essas sim, podem nos aproximar ou nos afastar de Deus. Quem concorda comigo? Isso é fato, somente essa raiz não pode te dar vida. A raiz do conhecimento do bem e do mal, ela não tem poder de te dar vida. Isso é fato, isso é claro. Existe uma outra árvore no jardim, procure essa outra árvore, procure aquela que vai te dar a vida. Vocês acreditam que tem pessoas que acreditam que o mal que elas possam estar vivendo é uma dívida que eles têm com Deus, uma dívida que eles têm nos céus? Eu faço isso, eu estou
recebendo isso por causa da minha dívida que eu tenho com o céu. Então, ou seja, aquilo que Jesus fez na cruz não teve validade. Quando Cristo foi para a cruz, Ele levou uma cédula com intimações tuas, Ele levou uma cédula, ou seja, nos dias de hoje, Ele levou a tua capivara, Ele levou o teu Serasa, o teu SPC, toda escrita de dívida, e rasgou. Ele declarou, não tem mais acusações, eu levei na cruz toda acusação sobre a tua vida, acabaram-se as acusações, acabaram-se, não há mais condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Aleluia! Não há mais condenação, não há mais condenação. Aleluia! Não há, é isso que a Bíblia nos diz, não há mais condenação, acabou, toda a cédula de dívida foi rasgada. Glória a Deus por isso. Somos livres, amém? Este é o momento, permaneça aberto em Gênesis, mas esse é o momento que você vai calar a boca do acusador contra a tua vida. Vai para o livro de Romanos, pula para o livro de Romanos, vamos cessar os lábios do acusador sobre as nossas vidas nessa noite. Romanos 8, vamos para lá, vamos dar um basta na acusação de Satanás, vamos colocar ele no seu devido lugar. Romanos 8, versículo 33. Essa é para você que vive com peso de acusação. Essa é para você que não entendeu ainda o que Cristo fez por ti na cruz. Romanos 8, 33. Que seja a tua palavra. Quem intentará a acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? Pois é Cristo quem morreu, ou antes, quem ressuscitou dentre os mortos, a qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Aleluia! Não tem como não glorificar a Deus por isso. Não tem como permanecer indiferente diante de uma verdade dessa. Existe alguém que intercede por nós. Aleluia. Existe alguém que intercede por nós. Ainda sabendo essa verdade, o acusador vem. O acusador vem com as suas milhares de pastas de acusação ao teu respeito. E vai ali. Tem advogado aqui? Não tem advogado? Amém. Ainda não, né? Quase. E aí vem o acusador, então se apresenta diante do tribunal de Deus, com todas as acusações a teu respeito, e Deus, o nosso juiz, ele diz, está aberta a sessão, está aberta. O que você tem de acusação aí para fazer? Pode fazer, pode se apresentar. Aí vem o acusador, abre o seu livro, coloca em cima da mesa e começa a ler. Centenas de páginas acerca da vida do Beto. Um monte de páginas. Começa ali a acusação sobre a vida dele. Não vou falar as coisas que eu sei, Beto, fica tranquilo. O Beto era palmeirense no passado. Isso é uma acusação feia, né? Desculpa, Beto, não vou para esse lado. Mas o Beto era errado, o Beto tinha pecado, o Beto tinha vínculos que prendiam ele com esta terra. Aí o acusador vai lançando todas as acusações ali, assembleia aberta, e aí chega o advogado de defesa. Todas essas acusações, maravilha, e Deus diz, e você? O que você tem a dizer, advogado? Bem, acusador,
Eu não sei sobre qual embasamento você está afirmando essas acusações acerca da vida do Beto. Eu sei que no dia 25 de fevereiro de 2000, o Beto me aceitou como seu Senhor e Salvador. E aqui o que eu tenho sobre a vida do Beto é uma página em branco. Não há nada, não há acusação alguma. Portanto, dê em retirada da vida dele, dê em retirada da sua vida, em nome de Jesus. Esse é o Deus que intercede por nós, esse é o Deus que nós servimos, esse é o Deus que guarda as nossas vidas, que guarda o caminho. Amém? Então o segredo é, o que Paulo diz ali aos Romanos, não há condenação para quem? Então o segredo é estar em Cristo. Amém? O segredo é estar em Cristo, ser justificado com Ele. Existe uma cláusula: você precisa estar nele, você precisa estar com Ele. E ali continua esse texto no versículo 35: quem nos separará do amor de Cristo? Será a tribulação, ou a angústia, ou a perseguição, ou a fome, ou a nudez, ou o perigo, ou a espada? Como está escrito, por amor de ti somos entregues à morte todo dia. Fomos reputados como ovelhas para o matadouro, mas em todas estas coisas somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Porque estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, olha só, agora Deus já começa a dar carteirada, nem os anjos, nem a morte, nem as potestades, nem o presente, nem o porvir. Ou seja, o que é? O futuro, o presente, o porvir, isso tudo, eu estou por cima de tudo isso. E ele diz, nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra criatura nos poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor e Salvador. Ei, catemanai, rabastore venderei. Oh! Perceba que ele começa com as coisas do cotidiano, começa com arroz com feijão, depois ele começa a evoluir. Ele começa a evoluir, ele vai para potestades, principados, o quê? Por vir. Ele fala, pode pôr na mesa o que é que você quiser. Nada vai nos separar desse amor. E Deus tem uma nova árvore para você nessa noite. Deus quer te tirar dessa árvore que tem a sua raiz contaminada. Deus está tirando a raiz de culpa que está sobre a tua vida nessa noite. Amém. Efésios 2, versículo 8, declara, porque pela graça sois salvos, por meio da fé, e isto não vem de vós. É dom de Deus, não vem das obras para que ninguém se glorie. Não vem das obras, não vem da sua bondade para que você não se glorie. Se a salvação viesse pelo teu bem, imagina, esta semana eu comprei 2,5 toneladas de alimento, eu vou distribuir cestas básicas por toda a região. Glórias ao meu nome. Eu me exaltaria, eu acreditaria que a salvação viria pelo meu muito fazer. A salvação não está embasada nisso. Eu não merecia, só pela fé. Somente pela fé. Se eu tiver fé, eu troco a árvore. Efésios 2 ainda, versículo 10. Porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nela. Portanto, lembrai-vos de que vós, no outro tempo, eres gentios na carne, e chamados incircuncisão, pelos que na carne se chamam circuncisão, feita pela mão dos homens, que naquele tempo estavas sem Cristo, separados da comunidade de Israel, e estranhos às alianças da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Mas agora, em Cristo Jesus, vós, que antes estavas longe, já pelo sangue de Cristo, chegaste perto. Amém? Vamos fazer uma oração, feche seus olhos. Toda a culpa que ainda repousava sobre a sua vida, vamos colocar agora em Cristo. Vamos colocar em Cristo, feche seus olhos, curva sua cabeça.
Vamos apresentar para Ele nesse momento. Oh Senhor, recebe, ó Pai. Recebe, Pai, toda a acusação, Senhor, que está sobre as nossas vidas, ó Pai. Tudo aquilo, Senhor, que o nosso inimigo insiste, ó Pai, em querer, ó Deus, nos manter culpados, ó Pai. Troque a nossa raiz, Senhor. Troque a nossa raiz, ó Pai. O Senhor vem ao teu encontro nesse momento, arrancando toda a raiz de amargura sobre a tua vida. O Senhor vem removendo toda a raiz de tristeza, tudo aquilo que te prendia ao passado. O Senhor nessa noite, Ele quer expressar o seu poder, a sua soberania sobre a tua vida. Não é porque você orou muito e as coisas não aconteceram que Ele deixou de ser Deus. Ele permanece sendo Deus. Ele é soberano. E Ele quer te provar isto nesta noite. Apesar dEle não precisar provar nada a ninguém. Ele está rasgando tudo aquilo que foi lançado contra a tua vida. Ele na cruz já fez isso. E aquilo que até o dia de hoje o inimigo tenta te acusar, Ele está anulando pelo poder que há no seu nome. Ele está apagando. Portanto, ser curado no Senhor, ser curado pelo poder que há no nome de Jesus. Em nome de Jesus, dá uma salva de palmas a Ele, reengrandeça a Ele. Em nome de Jesus, recebe a cura sobre a tua vida. Acabei a introdução. Aleluia. Vamos começar a pregar agora. Gente, essa semana é feriado. Sexta-feira é meu aniversário, né, pô? É feriado. Cadê o Cleitinho? Se eu morasse na Bahia, eu tenho certeza que o povo ia decretar: é feriado pro meu rei. Brincadeira, gente. Por que é importante que eu mude de árvore? Por que essa palavra tem que ter sentido sobre a minha vida? Qual que é a importância que eu mude então de árvore? Me explica. Eu preciso entender por que não é bom que eu coma da primeira árvore do jardim. Eu preciso entender isso, eu preciso compreender o que eu vou aplicar dessa mensagem no meu dia a dia. O que é que eu vou trazer para a minha caminhada desta mensagem. Além de viver na culpa, aquele que vive na árvore do bem e do mal, vive uma fé circunstancial. Aquele que vive enraizado na árvore do conhecimento do bem e do mal, a sua fé é de acordo com as circunstâncias. A sua fé é levada de acordo com aquilo que está acontecendo na sua vida. Se tudo está bem, a sua fé está lá no alto, a sua fé está nas nuvens, no mais alto. Você declara ali: hosana nas alturas, a minha fé nas alturas, eu estou nas alturas. Mas vem um contragolpe, vem uma notícia que você não esperava, a tua fé cai, porque você está preso na raiz do conhecimento do bem e do mal. Amém? Fé circunstancial. Fé de acordo com as situações, de acordo com o ocorrido. Fé limitada. Amém? Fé limitada. Quantas pessoas nessa noite estão revoltadas até com o próprio Deus? Porque Ele não agiu, porque Ele não fez de acordo com a nossa vontade. Quantas pessoas estão revoltadas com isso? Quantas pessoas? Quantas pessoas nessa noite pode estar sentada do teu lado, está revoltada com Deus? A velocidade não está de acordo com o que eu desejava. A minha vida precisa estar firmada numa raiz diferente. Eu tenho que sair dessa raiz contaminada e ir para uma raiz diferente. Como é que está a tua vida nesse momento? Você está com essa fé circunstancial, a tua vida está assim. Comece a entender, comece a buscar em Deus a resposta. É a fé que vai te conduzir
a mudar de árvore. A tua fé vai te levar a essa mudança. Você vai sair, a fé que excede o entendimento do homem, vai sobrepor as circunstâncias que podem estar contrárias a você. Deus te chamou para estar hoje num outro lugar. Deus te chamou para estar numa nova casa. Deus te chamou para estar numa nova empresa. Deus te chamou para estar num novo ambiente. E você deseja mudar tudo, para que tudo se adapte a você. Não é você que tem que entrar, compreender e buscar caminhar de acordo com aquela casa que ali atrás foi Deus que te direcionou aí. Quando você está numa outra raiz, você já não enxerga mais com olhos naturais. Quando você está numa outra raiz, você já não enxerga mais com os olhos que se abalam com as circunstâncias. Abacuque 3, versículo 17 diz: porque ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na videira, ainda que decepcione o fruto da oliveira, e os campos não produzam mantimento, ainda que as ovelhas da malhada sejam arrebatadas, e nos currais não haja gado. Que fase! Que fase, tudo errado. Todavia eu me alegrarei no Senhor, ainda que esteja tudo errado, eu me alegrarei no Senhor, exultarei no Deus da minha salvação, porque eu estou numa outra raiz, eu estou numa raiz diferente, eu não me abalo mais pelo conhecimento do bem e do mal, eu estou aliançado com a árvore da vida. Ei! Filipenses 4,10 diz: ora, muito me regozijei no Senhor por finalmente reviver a vossa lembrança de mim, pois já tinhas lembrado, mas não tinhas tido oportunidade. Olha Paulo, como Paulo era inteligente. Olha só a ironia de Paulo. Paulo chega e diz: ora, muito me alegrei no Senhor por finalmente vocês reviverem a vossa lembrança acerca da minha pessoa, da minha humilde pessoa. Olha Paulo sendo irônico. Pois vocês, eu sei, vocês já tinham se lembrado, mas é que vocês ainda não tinham tido oportunidade de me ajudar. Vocês ainda não tinham oportunidade. Ainda assim, tudo errado. Ainda assim, Paulo se gloriava no Senhor. Ainda assim, Paulo entendia, Paulo mostrava, ele não estava preso à raiz do conhecimento do bem e do mal. Esse é o apóstolo Paulo. Ele fala acerca de um povo que o ajudava constantemente, mas num momento de fragilidade, ele estava só. Num momento de dificuldade, Paulo estava vivendo essa fase, quando todas as pessoas que te ajudavam parece que dão no pé, somem, desaparecem. Paulo estava vivendo essa fase, mas ele diz: fiquem tranquilos, eu sei disso. E aí no versículo 11 de Filipenses 4 ele diz: não digo isso como por necessidade, porque já aprendi a contentar-me com o que tenho. Ou seja, eu já aprendi a viver com as circunstâncias, nada mais me abala. Ou seja, Paulo não era alguém nostálgico, Paulo não era alguém que se prendia ao passado, ele sabia viver de acordo com as circunstâncias. A sua fé não era circunstancial, ele sabia viver da forma como as coisas estavam acontecendo, porque ele olhava para frente. Ele olhava para aquilo que estava designado a ele. Ele não olhava para trás, ele não tinha esse tipo de nostalgia. Ele não estava preso à raiz errada, à raiz contaminada pelo homem. Ele olhava para frente. Ele estava satisfeito com aquilo que ele tinha. Diferentemente dos dias de hoje, vai lá o Zezinho, ele ganha 1.000, ele diz: meu salário é uma porcaria, eu queria receber 2. Aí ele vai, recebe uma promoção, ele fala: um lixo, estou recebendo uma miséria, praticamente uma doação. Eu queria ganhar 6. É assim, sempre querendo mais, nunca está satisfeito. Essa é a raiz contaminada do homem. Porque está calor, não dá para ficar nesse calor, as represas precisam subir o nível de água, não é possível. Os reservatórios precisam melhorar, não dá. Aí começa a chover, puxa,
está chovendo, eu não consigo sair de casa, eu não consigo fazer nada, eu não consigo nem fazer meu churrasquinho, nada, não dá. Porque eu tenho cabelo curto, eu queria que meu cabelo crescesse. Puxa vida, minha barba não cresce, eu queria ter uma barba igual a do meu amado irmão, para a nossa alegria. Eu queria ter uma barba como a dele, mas eu tenho um cabelo liso, não, eu queria ter crespo. Nada me satisfaz, uma confusão, nada me satisfaz. Essa é a raiz humana, a raiz da insatisfação, a raiz humana, e às vezes isso se sobressai para o Senhor. O Senhor às vezes precisa receber a nossa insatisfação. Nós apresentamos isso a Ele, insatisfação lançada para Ele. E Paulo diz: eu sei viver com tudo. Ele continua no versículo 12 de Filipenses 4 dizendo: eu sei estar abatido, tranquilo. Eu sei também ter abundância, fartura, e em toda a maneira e em todas as coisas estou instruído, tanto a ter fartura como a ter fome, tanto a ter abundância como a padecer necessidade. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Você viu como o contexto é diferente do que muitos cristãos usam esse versículo? Eles chegam ali na tua empresa, Rafa, não é você, é aquele outro irmão daquela outra igreja lá. Chega lá e diz: eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. E eu vou passar rasteira no Rafael, vou passar rasteira no outro, porque eu quero chegar na gerência, para depois chegar na diretoria, depois eu quero assumir essa empresa. Eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Eu vou na concessionária, vou pegar, qual que é o melhor carro que tem aí nessa loja aí? Vou lá, pego um carnê de 480 meses. Eu posso todas as coisas naquele, é Bíblia. É palavra de Deus, é promessa para a minha vida, é promessa. Deus está falando. Paulo estava dizendo: eu não estou vivendo por aquilo de bom acontece. A minha fé não é medida por isso. Eu vou além, eu saio dessa situação, eu me adapto a qualquer situação, qualquer circunstância, nada pode me abalar. Você sai de um culto como hoje entendendo, glória, sai até saltando. Eu saio daqui, eu mudei de raiz, eu estou agora na árvore da vida, eu estou numa nova raiz. Eu chego em casa, você descobre, a tua filha, tua esposa, teu vizinho, bateu no teu carro, bateu no muro da tua casa. Você recebe uma notícia ruim, aí aquela raiz você já joga para o alto, parece tiririca, né? Não é nem raizinha, né? Você já joga para longe. O inimigo consegue, se o inimigo entender que ele consegue te abalar com as pequenas coisas, pode ter certeza que a cada semana ele vai se renovar. A cada semana ele vai se reinventar. Na verdade ele vai atingir sempre as pequenas coisas, porque você cede às pequenas coisas. Mas ele só vai mudar a tentação. Ele só vai mudar a tua luta. Mas você sempre vai cair nas pequenas coisas. Porque ele já entendeu, você não aguenta. Você não aguenta. A tua fé é circunstancial. Mas Deus está mudando a sua raiz nessa noite. Você crê nisso? Deus está mudando a tua raiz nesta noite. Eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Eu posso passar pelas dificuldades, eu posso passar pelas lutas, eu posso estar bem, eu posso estar lá no alto. Eu posso todas as coisas, porque quem me fortalece é Cristo. É Cristo quem me fortalece, é Ele quem me sustenta, é Ele quem me mantém de pé. Amém? Voltando a Gênesis 3, eu falei para você deixar Gênesis aberto, não falei? Para não ter problema de ter dificuldade de achar. Eu falei, deixa Gênesis aberto. Em Gênesis 3, que nós lemos nessa noite, você viu ali que Gênesis 3 fala acerca da queda do homem, não é isso que a tua Bíblia diz? Na minha fala isso, na tua fala isso? A queda do homem, o pecado do homem, ele já tinha tocado na primeira árvore.
Ele já tinha contaminado a sua raiz, não foi isso que aconteceu? Ele já tinha contaminado a primeira raiz, e antes que ele tocasse na outra árvore, Deus coloca um anjo ali para guardar o caminho, não foi isso? Deus colocou então um anjo para guardar o caminho. Então a busca do homem passou a ser, de Gênesis 3 até o dia de hoje, a busca pelo caminho. Sempre foi a busca pelo caminho. Amém? Nos dias de hoje nós temos a tecnologia ao nosso favor, não é isso? A tecnologia está ao nosso favor, nós temos GPS, nós temos aplicativos no celular, é só colocar o endereço, ele diz, você tem a certeza, é isso? É esse o lugar que você quer ir? Você coloca assim, e ele coloca, navegar, bora, eu te levo lá. É fácil, a tecnologia está ao nosso favor. Só colocar o endereço, ele nos leva para o caminho. Só que, isso não muda a nossa história. O caminho que Gênesis aqui está dizendo é outro. Não é isso. Não é aquilo que a tecnologia nos ajuda. Nós que ministramos casamentos, o ministério de casais dessa igreja também está entendendo acerca disso. Nós sabemos que não é fácil mudar a história de uma família do dia para a noite. Não é fácil, requer um sacrifício, requer um esforço. É fácil você chegar no caminho quando você sabe qual é o endereço, mas e quando você não sabe? Quando você tem que lutar para descobrir, você tem que se aprofundar para saber qual é o destino. Deixa eu te apresentar um caminho que está direcionado para nós, um caminho que está guardado para nós. Volta agora para Mateus 3, Novo Testamento. Vamos passear a Bíblia mostrando, se confirmando. Mateus 3, versículo 10. Mateus 3, versículo 10 diz assim. Se você não achou, faz uma cara de espiritual e segue comigo. E também agora está posto o machado, olha só. E também agora está posto o machado à raiz das árvores. Se segura aí. Toda árvore, pois, que não produz bom fruto, é cortada e lançada no fogo. E eu, em verdade, vos batizo com água. Olha o que estava sendo falado. Eu vos batizo com água para arrependimento. Quem era que falava isso? Johnny. Para o arrependimento, mas aquele que vem após mim é mais poderoso do que eu, cujas alparcas, cujas sandálias não sou digno de levar, não sou digno de desatar. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. O que ele estava dizendo aqui? O que ele estava anunciando? Eu vou enviar alguém. Alguém vai chegar, alguém vai fazer a diferença. Tudo na minha vida que não era bom será lançado no fogo, porque virá esse alguém com um machado para cortar. Não era isso que a palavra de Deus diz? Virá então com um machado, olha lá, vou repetir de novo, hein? Vai ser enviado alguém com um machado em mãos. Ele está direcionado para a raiz das árvores, para a tua raiz. Toda árvore, pois, que não produz bom fruto, é cortada e lançada no fogo. Ele vai enviar alguém com um machado para cortar então aquilo que não está gerando bom fruto. O único que tem poder, o único que pode tirar a minha árvore sem danificar a raiz, pode tirar então a minha árvore e levar para um solo novo, para então replantar, então me colocar num solo novo. Esse alguém é Deus. Esse alguém que tem poder para fazer isso, para que a árvore ainda não morra, esse alguém é Deus. Ele tira de um lugar e coloca então no outro. Amém? Tudo na minha árvore que não está dando fruto, tudo na minha árvore que não é bom, ele vai cortar e vai lançar no fogo, porque não tem mais utilidade. Amém? Não tem mais utilidade. Tudo que está em mim que não é bom, se eu der essa liberdade para que aquele que tem poder para me replantar faça, será cortado de mim, lançado ao fogo. Se a mesma raiz que produz o mal é o que produz
o bem. E então com o meu machado eu vou tomar cuidado para não danificar a raiz. É a mesma raiz, não era isso que a Bíblia diz? A mesma raiz produz fruto bom, produz fruto mau. Então eu não posso danificar a raiz. Porque ainda que o homem tenha contaminado, é a mesma raiz que produz o fruto bom. Quando Deus te chamou, se você se lembrar, quando Deus te chamou para caminhar perto dele, Ele não te quebrou por completo. Não foi isso que aconteceu? Ele quebra o vaso, mas Ele mantém ali as tuas qualidades, Ele reaproveita. Aquilo que é bom, aquilo que é fruto bom, Ele reaproveita. Amém? Ele pegou aquilo que era bom na sua vida, ou seja, os seus dons, as suas qualidades, os seus talentos, o seu conhecimento, o seu discernimento, e Ele vai usar agora em favor dele. Amém? Ele vai usar. Você tinha um dom, você tinha um talento, mas você usava antes para o mal, para o fruto mal, para gerar fruto mal. Hoje ele vai reaproveitar, mas para que seja para a sua glória, para a glória dele, amém? Ele planta a árvore num solo novo, ele começa então ali uma nova história com essa árvore, com a tua vida. Nós começamos então a entender essa diferença. Ele não deixa aquilo que era bom para lá, ele traz novamente ali, ele traz para plantar então num novo solo. Começa ali uma nova história, você começa a pisar nesse solo novo. João está dizendo, eu só posso batizar mediante o bem e o mal. É isso que eu só posso batizar com água. Ou seja, eu só posso batizar aquilo que está preso na raiz do bem e do mal. Ou seja, você praticava o mal, você vem, se arrepende, se converte e então começa a praticar o bem. É o máximo que ele conseguiria fazer. Mas ele diz, virá alguém, esse sim batizará com fogo, esse sim virá para queimar o fruto mau, esse sim virá para entregar a vida, para entregar o poder que vem dos céus. Aleluia. O homem só consegue fazer isso, permanecer apenas com aquela base, bem e mal. Deus te leva além. Deus te tira da naturalidade, te leva para a sobrenaturalidade. Deus, ele caminha por um outro patamar. Ele te leva para um novo solo e ele deseja então que os bons frutos sejam preservados. Aquilo que você gerava de bom para então iniciar uma nova história através da tua vida. Hebreus 12, versículo 26. A voz do qual moveu então a terra, mas agora anunciou dizendo, ainda uma vez comoverei não só a terra, senão também o céu. Por quê? Ele não iria comover somente a terra, mas também os céus. Versículo 27, e esta palavra, ainda uma vez, mostra a mudança das coisas móveis como coisas feitas, para que as imóveis permaneçam. É isso que Deus faz quando o machado vem. Deixa Ele mudar a tua história. Deixa Ele preservar aquilo que há de bom em você, para então você começar a gerar frutos bons para Ele. Deixa eu usar toda a sua bagagem, todo o seu conhecimento, mas entenda, nada mais para você dar carteirada, nada mais para você querer crescer sobre o teu conhecimento. O teu conhecimento, ele é bom, eu permiti que isso acontecesse, mas agora você vai usar para a minha glória. Agora a história vai mudar. Você não está mais vivendo sobre o arrependimento, você agora vive sobre uma outra realidade. Você foi colocado num solo novo. Você serve a um Deus que te ama por aquilo que você é. Aleluia, aleluia. Você não serve a um Deus que te julga pelo berço do teu nascimento. Você não serve a um Deus que te julga pela tua riqueza. Você serve a um Deus que te julga por aquilo que você é. Você serve a esse Deus. Ele não se importa com a tua cultura, com a sua condição financeira. Ele se importa com você, com a tua essência. Agora vocês lembram então, Gênesis 3, havia um anjo guardando o caminho, não era isso?
Havia um anjo guardando o caminho. Nós conhecemos alguém, não é novidade para ninguém. Se for novidade para você, se você que nos visita ainda não ouviu falar acerca da história que João declara no versículo 14, eu vou ler para você. João 14:6, palavras de Jesus. Disse-lhe Jesus: eu sou o caminho. Eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai, ninguém, senão por mim. O anjo estava guardando o caminho. Jesus nos liga à árvore da vida. Jesus nos liga à árvore da vida porque Ele é o caminho. Sabe o que Jesus está dizendo? Para a busca. Para de querer encontrar caminhos. Para de querer encontrar atalhos. Parem de querer encontrar alternativas. Toda autossuficiência humana deu errado. Eu sou o caminho, eu sou a verdade na qual você precisa andar, eu sou essa verdade, você precisa encontrar o caminho, você já achou, eu sou esse caminho. Jesus dizendo isso, eu sou o caminho perfeito, o caminho que estava bloqueado para a árvore da vida, e Jesus vai além. Olha só o que as palavras declaram, João 15, versículo 1. Se segura nessa: eu sou a videira verdadeira e meu pai o lavrador. Toda vara em mim que não dá fruto, atira e limpa toda aquela que dá fruto, para que dê mais fruto. Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Estai em mim e eu em vós. Como a vara de si mesma não pode dar fruto se não estiver na videira, assim também vós, se não estiveres em mim. Eu sou a videira, vós, nós, as varas. Quem está em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Olha como Jesus vai longe. Sem mim nada podeis fazer. Olha só o que ele estava dizendo. Ele estava falando ali com agricultores, com pessoas que conheciam acerca da terra. E ele falava acerca de uma técnica de enxertamento. Ele falava acerca de uma técnica de enxertar varas, de enxertar galhos ali, caules, de juntar caules ali numa árvore. Olha só como ele foi longe. Enxertar uma vara em uma árvore. Uni-la, seja com material que for, seja com um elástico forte, com tecido, mas colocar ali para que em determinado momento os tecidos se unam e sejam um só, presos à videira, e ele é essa videira. O importante era que não houvesse separação, que fossem um somente, que os tecidos dos dois caules não se separassem mais, assumindo uma única forma, que era na videira verdadeira. Sabe o que Deus está dizendo? Deus está dizendo: eu enviei o meu filho à terra para que ele fosse a videira verdadeira, e vocês precisam estar nele. Vocês precisam estar nele, porque quando eu preparei uma árvore lá no Éden, lá no passado que nós lemos, lá em Gênesis, quando eu preparei a árvore que era para ser guardada, o homem foi, tocou, a raiz foi então contaminada, eu tive que preparar um novo caminho, eu tive que preparar o caminho, a alternativa para que o homem encontrasse, porque o homem havia se desviado do caminho, então ele reencontrando o caminho, ele conseguiria ir para a vida eterna. Ele conseguiria ir para a vida. Dia após dia, você vai percebendo que as atitudes vão mudando, que as suas crenças já não são mais as mesmas, que a tua velha escama vai caindo conforme você encontra esse caminho. E a tua estatura então foi assumindo aquela de Cristo. João 15:7, se vós estiveres em mim e as minhas palavras estiverem em vós, peçam tudo o que quiseres, que vos será feito. Parem de viver pelo bom ou pelo ruim que acontece, pelo bom ou pelo mal que acontece. Vamos parar com isso. Nós fomos plantados numa nova árvore, nós fomos plantados numa nova realidade, nós fomos plantados naquilo que gera vida. E tudo, nós ligados nele, tudo aquilo que nós pedirmos, estando nele, será realizado. Somos co-herdeiros com Cristo. E a herança que está à disposição de Cristo, está à nossa disposição. Amém? Parar de viver pelas circunstâncias.
Parar de viver. Eu sei que nessa noite existem pessoas desanimadas nesse lugar. Pessoas que estão afligidas pelas situações. Nós temos a árvore da vida à nossa disposição. Nós precisamos entender que nesta noite Deus nos muda então de árvore definitivamente. Deus nos muda. Então você começa a declarar: Senhor, age ao meu favor, age em minha direção, em favor da minha luta. E você vai para o caminho, e o que Jesus fala? Olha o que Jesus fala ao nosso respeito. As ovelhas que o meu Pai manda para mim, eu não as lanço fora. Eu não as lanço fora. De forma alguma eu lanço fora as ovelhas que Deus manda para mim. Aqueles que Ele vem para enxertar na videira. Você foi enxertado na videira e Jesus não vai lançar fora você. Você não vai ser lançado fora de maneira alguma. Sabe o que Deus fez? Deus chegou em você e Ele te abraça. Ele te abraça, Ele pega você de uma forma que não adianta. Pode vir tempestade, pode vir tribulação. Ele te abraçou, Ele te segurou. Você está com Ele, não adianta você querer fugir. Ele não nos larga mais. Ele não nos larga mais. Se passarmos pelo fogo, nós não seremos queimados. Isso nós temos a garantia da palavra de Deus. Nós poderemos passar ali, nós vemos ali 4 homens, na verdade 3 homens que passam por uma fornalha, e nada acontece, porque havia um outro homem ali, aquele que nos abraça, aquele que nos fortalece, que não permite que o fogo nos consuma. Eu não te largo mais, você não caminha mais sozinho. Quando você entende que você está na videira, que você está então ligado a uma nova raiz, você não adianta, nem que você tente desviar, você vai conseguir. Nem que você tente fazer coisa errada, você vai numa roda errada, a roda que Salmos 1 fala, a roda ali dos escarnecedores, não adianta você querer ir lá, os teus amigos vão te proteger. Eu falei, o quê? Falar mal é a gente, você é crente, vai embora. Quer fazer coisa errada? Não, você não, pode ir embora. Pode ir embora, quem faz essas coisas somos nós, você não. Bora, vai embora. Ou seja, nem no momento onde você tenta, preso nessa videira, no momento que você tenta sair, Ele te larga. Ele não te larga em momento nenhum. Você não caminha mais sozinho. Uma das primeiras identificações que Ele faz de si mesmo, qual é? Emanuel. O que é o Emanuel? Deus conosco. Emanuel, Rafa, o Deus que está sempre com você, o Deus que sempre permanece com você, todos os dias. Existem pessoas que estão buscando Deus em copo, existem pessoas que estão buscando Deus em cartas, existem pessoas que estão buscando Deus em animais mortos, em pessoas mortas. E Deus está conosco. Emanuel, Deus conosco, Ele está conosco, nós não precisamos ir buscá-lo, porque nós estamos no caminho, Ele é o caminho e Ele está conosco. Oh! Aleluia! Hey! O Senhor está conosco. Hey! Tocandarabás! Ele está conosco. Não adianta tentar fugir. Ele está conosco. E aí eu vou, para concluir, 2 Crônicas 1:7, não precisa abrir. Olha só, você pode fazer um pedido a Deus, mas teve um homem que teve uma oportunidade que talvez você desejasse estar no lugar dele. Naquela mesma noite, Deus apareceu a Salomão. Olha isso. E disse-lhe, pede o que queres que eu te dê. Aleluia. Imagina só, você ali na sua cama, você acorda, Deus está diante de você. Imagina a cena, aquele homem com a voz de trovão, muito melhor do que a voz do Cid Moreira falando com Mr. M. Ah, paladino mascarado. Imagina só, pede-me o que queres que eu te dê. Aquela voz de trovão, pede o que queres. Então imagina, meu Deus, eu já tenho a minha lista ali pronta.
É o carro zero, é a casa boa, eu tenho tanta coisa para pedir. E o que Salomão faz? Pede o que você quiser, Salomão. Eu vi graça na tua vida. Eu vi. Pede o que você quiser, Salomão. 2 Crônicas 1, agora versículo 8, seguindo. E Salomão disse a Deus: tu usaste de grande benignidade. Salomão começa meio que a passar um pano. Tu usaste de grande benignidade para com o meu pai Davi, e a mim me fizestes rei em seu lugar. Ou seja, responde logo, Salomão, fala. Agora, pois, ó Senhor Deus, confirme-se a tua palavra, dada a meu pai Davi, porque tu me fizestes reinar sobre um povo numeroso como o pó da terra. Agora ele vem, pá. Versículo 10, dá-me, pois, já que eu estou com a liberdade, eu vou pedir. Dá-me, pois, agora, sabedoria e conhecimento, para que possa sair e entrar perante este povo, pois quem poderia julgar a este tão grande povo? E a Bíblia diz ali, você segue, a Bíblia diz que não houve homem mais sábio em toda a terra do que Salomão. Ele teve uma oportunidade que provavelmente você gostaria de ter. A oportunidade da vida. Só que com essa atitude, Salomão estava dizendo, você me deixou pedir, Deus, eu preciso de sabedoria e conhecimento, porque a sabedoria e conhecimento que existem na terra que eu vivo, não vale de nada. O conhecimento e a sabedoria que já existem, que está no nosso meio, não tem validade, eu preciso a tua. Então ele começa com isso a escrever provérbios. O livro de provérbios é recheado da sua sabedoria. Então se você puder me acompanhar, provérbios 3. Meu Pai eterno, 9:30, por isso que eu não pode dar testemunho tão largo, viu, Rodolfo? Jesus, você tem que participar. Testemunho parte 1, parte 2, parte 3. Brincadeira, glória a Deus. Depois você vai ter um outro ainda em outubro, hein? Já está marcado. Provérbios 3, versículo 13. Eu vou adiantar que está muito acelerado o tempo, está muito adiantado. Provérbios 3, versículo 13, depois você lê na sua casa, anota aqui as referências. São poucas, né? Que beleza, daqui a pouco a gente pode colar um outro telão ali. Maravilha. Provérbios 3, versículo 13. Bem-aventurado o homem que acha sabedoria. Olha que loucura. Guarda isso. Falei com a intercessão sexta sobre essa palavra, a intercessão ficou meio abalada. Bem-aventurado o homem que acha sabedoria e o homem que adquire conhecimento, porque é melhor a sua mercadoria do que artigos de prata, é maior o seu lucro do que o ouro mais fino, mais preciosa é do que rubis, e tudo o que mais possa desejar não se pode comparar a ela. Vida longa de dias está na sua mão direita e na esquerda riquezas e honra. Os seus caminhos são caminhos de delícias e todas as suas veredas de paz. Agora olha o que fala no versículo 18. E a árvore da vida, e a árvore de vida para os que dela tomam, e são bem-aventurados todos os que a retêm. Todos os que retêm, então, a árvore da vida. Então, deixa-me provar que você vai poder ficar louco nesse momento. Deixa-me provar que a sabedoria que Salomão estava pedindo aqui é Jesus Cristo. Deixa-me provar isso para você. Se você achar que essa sabedoria, se você achar que eu estou meio maluco, vamos comigo aqui nessa palavra. Se você achar essa sabedoria, então você vai achar a árvore da vida. Provérbios está dizendo isso. No versículo 18, ele fala acerca disso. Então, e continua. E a árvore da vida para os que dela tomam, e são bem-aventurados todos os que a retêm. Aí ele continua. O Senhor com sabedoria fundou a terra, com entendimento preparou os céus, pelo seu conhecimento se fenderam os abismos, e as nuvens destilam o orvalho. Filho meu, não se apartem estas coisas dos seus olhos, guarda a verdadeira sabedoria e o bom siso, porque serão vida para a tua alma e adorno para o teu pescoço. Então andarás confiante pelo teu caminho, e o teu pé não tropeçará. Quando te deitares, não temerás. Ao contrário, o teu sono será suave ao deitar.
Não temas o pavor repentino, nem a investida dos perversos quando vier, porque o Senhor será a tua esperança, guardará os teus pés de serem capturados. Amém? Esta sabedoria é muito mais do que o homem espera. Por isso, Salomão a pede. Esta sabedoria é o próprio Deus. Esta sabedoria é o próprio Deus. E Deus, na sua criação, Ele convida então Jesus Cristo para participar da sua criação. Você deve conhecer, eu já falei isso milhões de vezes, vou falar milhões de vezes mais um. Gênesis 1, versículo 1 diz que no início a terra era sem forma e vazia. E ele continuava ali dizendo no versículo 2, e o Espírito de Deus se movia sobre as águas. E ele chega então, versículo 3, ele diz: por ver a terra sem forma e vazia, por ver as trevas tomando conta, ele vem e convida Jesus para vir à criação, para participar da criação, e ele declara: haja luz. Que venha luz sobre a terra, que haja luz. Então você lê em toda a criação, até esse momento não havia sol, não havia lua, não havia as estrelas do céu, não havia nenhum tipo de lâmpada, não havia nada. Então Jesus é convidado a participar da criação, amém? Aleluia. Provérbios 8, versículo 22, se você ainda não compreendeu, se você ainda não se convenceu daquela justificativa de que Salomão estava clamando por Jesus, Provérbios 8, versículo 22, toma essa: o Senhor me possuiu no princípio de seus caminhos, desde então e antes de suas obras. O que eu acabei de mostrar em Gênesis 1, versículo 1, ali a terra era sem forma e vazia, versículo 3, haja luz. Vem luz sobre a terra. Versículo 23 de Provérbios 8, desde a eternidade fui ungida, o quê? A sabedoria. Desde a eternidade fui ungida, desde o princípio, antes do começo da terra, a luz, Jesus. Essa era a sabedoria que Provérbios aqui está declarando. Versículo 23, então aí continua: quando ainda não havia abismos, fui gerada. Quando ainda não havia fontes carregadas de águas. Antes que os montes se houvessem assentado. Antes dos outeiros eu fui gerada. Ainda ela não tinha feito a terra, nem os campos, nem o princípio do pó do mundo. Ou seja, eu e você. Quando ele preparava os céus, aí estava eu, a sabedoria, Jesus. Quando traçava o horizonte sobre a face do abismo, quando firmava as nuvens acima, quando fortificava as fontes do abismo, quando fixava ao mar o seu termo, para que as águas não transpassassem o seu mando, quando compunha os fundamentos da terra, lá estava a sabedoria. Lá estava Jesus. Então a Bíblia aqui está dizendo que a busca de Salomão por sabedoria estava resumida em Jesus. Salomão, sem saber, sem compreender, estava clamando: eu preciso de Jesus Cristo sobre a minha vida. Eu preciso dele para me conduzir. Eu preciso disso. Aquilo que Salomão custou a ter. Nós temos 7 dias por semana. Nós temos 24 horas por dia. Está à nossa disposição, porque Ele é Emanuel. Ele é o Deus conosco. Ele está sempre conosco. Deus está comigo. Deus está contigo. Amém? Glorifica o nome do Senhor. Ele está conosco. Esse é o Deus Todo-Poderoso. Esta é a sabedoria que nós precisamos buscar. Então fica fácil de entender Salmo 139. Você olha agora de uma outra maneira: Senhor, tu me sondastes e me conheces. Tu sabes o meu assentar e o meu levantar. Olha que lindo. De longe entendes o meu pensamento, cercas o meu andar e o meu deitar, e conhece todos os meus caminhos, não havendo ainda palavra alguma na minha língua. Eis que logo, ó Senhor, tudo conheces. Tu me cercastes por detrás e por diante, e puseste sobre mim a tua mão. Olha que loucura esse versículo agora. Versículo 6 de Salmo 139. Tal ciência, ou seja, tal conhecimento é para mim maravilhoso, tão alta que não consigo, que não posso atingir. No original diz: tal sabedoria é para mim algo que eu não consigo atingir, é algo elevado, algo que não dá para atingir. E o próprio Provérbios declara: está à nossa disposição. Aquilo que é inatingível está à nossa disposição. Não temos mais para onde fugir. Para terminar,
Como eu sei que essa sabedoria é o próprio Jesus? Me explica logo, pô. Apocalipse 22, versículo 1, para terminar a dúvida. Apocalipse 22, versículo 1, e mostrou-me o rio puro da água da vida, claro como cristal, que procedia do trono de Deus e do Cordeiro. Amém? O Cordeiro, que é Jesus, a sabedoria, a luz do mundo, é tudo que precisamos, é o caminho. É o caminho que precisamos. Oh! Aleluia! Aleluia! Depois de tudo lá, estava o trono, e o Cordeiro estava lá. Como que o Cordeiro estava ali? Versículo 2 continua: no meio da sua praça, e de um e de outro lado do rio, estava o quê? A árvore da vida. E onde é que estava? Oh meu Pai, aonde é que estava o anjo que guardava? Onde é que estava aquele anjo de Gênesis 3? Aonde é que estava o anjo que guardava o caminho? Ali já não precisava mais, ali já havia manifestação. Jesus era o caminho, o Cordeiro é o caminho que leva à eternidade, que leva à árvore da vida, e só pode chegar ao trono do Cordeiro aquele que em vida entrega a sua vida. Não há outra alternativa. E continuando ali o versículo 2 de Apocalipse 22, ali que produz 12 frutos, essa árvore, que produz 12 frutos, dando o seu fruto de mês em mês, e as folhas da árvore são para a saúde das nações. Ali nunca mais haverá maldição contra alguém, e nela estará o trono de Deus e do Cordeiro, e os seus servos o servirão, e verão o seu rosto, e nas suas testas estará o seu nome. Em vida eu me entreguei para a vida. Em vida você se entrega para a vida. Em vida parei de viver pelo bem e pelo mal e passei a viver pela vida. Eu fui levado a uma nova raiz. Você foi levado a uma nova raiz, a uma nova árvore. Este é o desafio para todos nós, porque Deus nos plantou num solo novo e Ele quer que ali permaneçamos. Amém?